E quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 23, versículo de número 1. 2 Reis 23, verso 1. Vamos falar de Josias hoje. Segundo Reis, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 1. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então o rei deu ordem e todas as autoridades de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu ao templo do Senhor, e com ele todos os homens de Judá e todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. Leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro da aliança, que se achou no templo do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e renovou a aliança perante o Senhor, para o seguirem, obedecerem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, confirmando as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo firmou a aliança. Amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que foi lida neste momento. Fala conosco, Senhor, instrui, Senhor, as nossas vidas. Senhor, nos ministra, Senhor, nos corrige se necessário for. Senhor, derrama a tua graça sobre cada um de nós. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que o Senhor fala conosco nessa noite. Senhor, tu tens total e plena liberdade de atuação. Nós estamos aqui para te ouvir, nós estamos aqui para te seguir. Pai, por isso nós te pedimos, te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, e hoje eu quero falar sobre coragem. Coragem para restaurar. Então, se fosse dar um tema hoje para essa ministração, seria coragem para restaurar. Irmãos, nós temos vivido um tempo de apostasia. E muitos sabem, apostasia é aquele que vai se desviando da fé. Aquele que vai se afastando da palavra do Senhor, aquele que vai se afastando dos caminhos do Senhor. Esse é um tempo onde Deus tem deixado de ser o centro e o homem tem por muitas vezes se tornado o foco. É o que mais nós temos vivido hoje. Hoje pouco se fala-se de Deus e muito é o homem, aquilo que o homem conquista, aquilo que o homem faz. Até dentro da casa do Senhor, muito se fala sobre o homem, o profeta, o pastor, seja lá quem for, né? E muito se coloca, muito se diz a respeito das pessoas, ao ponto de se falar que o fulano vai estar em tal lugar, as pessoas vão lá e nos faz questionar muitas vezes se o foco está sendo Deus ou se o foco está sendo a pessoa. E muitas pessoas elas se aproveitam disso e elas vão distorcendo a palavra de Deus para o seu benefício, né? Conhecimento, aquele que detém um conhecimento, ele detém o quê? Poder. Quem tem conhecimento, quanto mais você conhece, mais poder você vai tendo. E você vai tendo poder sobre quem? Sobre quem não conhece. Então, muitas pessoas vão estudando a palavra e elas vão criando para si doutrinas. E as pessoas que não têm conhecimento, não têm entendimento, elas vão o quê? Vão caindo. Vão sendo levadas por ventos de doutrina. Então, muitos têm pregado por aí um evangelho que não tem nada a ver com a palavra, que tem nada a ver com aquilo que o Senhor está dizendo. E muitos, como eu disse, têm tomado então esses ensinos para si e tornam como verdadeiros para a sua vida. Falam, não é isso mesmo, tem que ser dessa forma que tem que ser. Agora, tudo isso que nós temos passado, irmãos, eu vejo que Deus também tem reservado esse tempo para nós, um tempo para despertarmos, um tempo para estudarmos, um tempo para aprendermos, um tempo para restaurarmos aquilo que se perdeu. E glória a Deus, irmãos, nós temos visto muitos irmãos despertarem para aprender.
muitos irmãos despertarem para entender, para estudar a palavra de Deus. Infelizmente, né, tem muitos que acham que não é necessário isso, né, acham que é só subir, pregar, fazer, mas não é assim. A gente precisa conhecer de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de Jesus, né? Nós estamos pregando, anunciando sobre o Evangelho de Cristo. Então nós precisamos conhecer a palavra. Porque se eu não conheço, se eu não tenho o poder, se eu não busco esse conhecimento, então facilmente eu posso ser o quê? Enganado. Então, amados, é um tempo que Deus tem dado para restaurarmos. Um tempo para realmente termos coragem de olharmos a nossa vida e voltarmos o quê? A seguir o que diz a palavra e não o que diz o homem. A palavra do Senhor no Salmo 119, no versículo 11 e 12, vai dizer assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então o salmista está deixando muito claro que o quê? Você precisa guardar a palavra no coração. Para o quê? Não pecar. Então, se eu guardo a palavra do Senhor, eu não peco. Eu não caio em ventos de doutrina. Eu estou atento àquilo que está acontecendo. Então, hoje, amados, o que nós mais temos aí, meios digitais. Então, nunca foi... a gente nunca viveu uma experiência tão grande de ter tantas mídias, ter tantas coisas para nós falarmos acerca da palavra de Deus e assistirmos e vermos. A gente entra no YouTube e tem pregadores de tudo quanto é tipo, e tem doutrinas daqui, pregações dali, enfim, a gente tem uma enorme gama de caminhos e meios de entendermos, de estudarmos a palavra de Deus. E eu não estou dizendo que isso é ruim, muito pelo contrário. Mas eu estou dizendo que se a gente não conhecer, a gente não vai ter filtro para reter aquilo que é bom e não pegar aquilo que é ruim, aquilo que é vento de doutrina. Então, quando a gente esconde a palavra do Senhor, a gente participa de alguma coisa, a gente escuta alguma coisa e fala assim: peraí, isso aqui não falou, alguma coisa está errada. Você consegue perceber. Senão a gente vai caindo e vai aceitando tudo de qualquer forma. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso? Para muitas pessoas, quando elas adquirem esse conhecimento, que muitas vezes ele vem distorcido, não é fácil para elas abandonar o que foi ensinado. Não é fácil, porque a pessoa já tem um jeito, já tem uma forma, não é? Às vezes é aquela coisa que a gente faz no nosso cotidiano, né? De você limpar alguma coisa, sei lá, às vezes até de limpar, por exemplo, né? Então às vezes eu tenho um costume de limpar, vamos supor, esse púlpito, eu pegasse um pano e eu limpasse assim, e aí eu descobrisse que não era para limpar assim, mas eu tenho que limpar assim, para cima e para baixo, por exemplo, estou dizendo que seja. Então é difícil, aí por mais que alguém fale para a gente, é assim, aí você, vez ou outra, você se pega fazendo uma outra coisa. Por quê? Porque não é fácil, irmãos, a gente recebeu já um ensino de uma forma e a gente simplesmente deixar isso. Ou até, irmãos, deixar aqueles com quem a gente teve uma comunhão. Agora estou falando até de pessoas, na época da ignorância. Quando a gente aceita Jesus, muitas vezes a gente tem que abrir mão de amigos. Por quê? Porque os amigos não querem a Deus, mas eles querem ir para o bar, querem ir para a balada. E muitas vezes o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fugir, você vai ter que se afastar. E isso vai afastando também o quê? A comunhão que você tem com eles. Mas é fácil para muitos? Não é. Tanto é que muitas pessoas elas vão apostatando por causa disso. Porque as coisas deste mundo, para elas ainda são mais atrativas. E elas não conseguem vencer, elas não conseguem suportar. Mas o que a palavra do Senhor vai nos ensinar é só de que nós precisamos ter coragem para restaurar. Nós precisamos ter coragem para consertar aquilo que está errado, aquilo que não está correto. Coragem de realmente falar: Senhor, olha, eu preciso romper com essa situação. Eu preciso romper com aquilo que eu tenho vivido. É mais ou menos como foi pregado há 2 semanas atrás. Eu não posso ser como Mical, eu preciso romper com aquilo que eu vivi para viver um tempo novo do Senhor. E para isso eu preciso ter o quê? Coragem. Eu não preciso me acovardar, eu não posso me acovardar, eu não posso ficar parado achando que alguma coisa vai acontecer de repente. E muitas vezes a gente espera que Deus faça alguma coisa, quando também o Deus vai fazer, mas também existe a parte que cabe a nós, né? O Senhor ele fala assim: eis que estou à porta e bato. Essa é a ação do Senhor, Ele bate. Mas qual que é a nossa ação? Abrir. Se você abre, então você também fez o teu papel. Agora, se você não abre, não tem tua ação. Não tem como o Senhor atuar, não tem como o Senhor agir. Então, amados, a gente precisa ter coragem para restaurar tudo aquilo que pode faltar também no nosso serviço, né? Aquilo que a gente perdeu. Então, o exemplo hoje de Josias, ele vai nos ajudar. A gente vai entender um pouquinho a história bem sucintamente, né? Para a gente entender aquilo que Josias vivenciou e o que ele fez. Por que ele teve coragem para fazer alguma coisa? Então é isso que a gente vai falar
nessa noite. Amém, irmãos? Agora, como eu disse, a primeira coisa que a gente tem que entender, antes de nós ver a aplicação da palavra do Senhor para as nossas vidas, é entender o contexto daquela época. Se você voltar um capítulo, a partir do capítulo 22, você vai entender um pouquinho essa história. A Bíblia vai dizer que Josias ele se torna rei quando ele tinha apenas 8 anos de idade. E é uma coisa incomum. O que teria de acontecer? Vamos trazer para os dias de hoje um presidente. Imagina um presidente assumir com 8 anos de idade. E você fala assim, como que eu vou ser governado por uma criança? Não tem como. Então o que aconteceu naquela época para que um rei se tornasse rei, né? Uma pessoa se tornasse rei com 8 anos de idade? Irmãos, aconteceram muitas situações incomuns. Vou enumerar algumas delas para vocês entenderem. Primeiro, o pai de Josias, para Josias assumir, o pai dele não simplesmente morreu. O pai foi assassinado. Está lá em 2 Reis. Vamos só ler aqui. 2 Reis capítulo 21, versículo 23. Olha, os servos de Amon, era o rei, o pai de Josias, conspiraram contra ele e o mataram em sua casa. Olha lá. Então, olha, a primeira coisa que aconteceu. Então, está tudo certo. O rei está reinando. Josias, o pequeno Josias está crescendo. Só que aí os servos do rei, eles conspiraram contra o rei e o mataram. Aí, olha lá o que vai acontecer. Vamos ler. O povo da terra, porém, feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon e constituiu a Josias, seu filho, rei em seu lugar. Então, olha lá. O pai de Josias, ele foi assassinado. E o que acontece? Ao invés do povo se submeter àqueles que mataram ao rei, o que eles fizeram? Eles se rebelaram. Não, agora nós vamos também, você matou o rei, nós vamos matar você também, né? Eles se rebelam contra os conspiradores, matam os conspiradores e eles estabelecem agora Josias, né, como rei no lugar de Amon. Então, aí você vai ver que, para pensar, Josias, 8 anos, como que ele vai governar? Ele não tem a mínima experiência, ele não tem o mínimo conhecimento. Além de não ter conhecimento nenhum, ele ser uma criança ainda, que precisava aprender, ele não tinha a educação ideal para governar. Então, além desse fato, além do pai agora ser morto, o que acontece? O pai dele também, qual que foi o problema do pai dele? Lá em 2 Reis 21, 20 e 22, vai dizer que ele fez o quê? O que era mal aos olhos do Senhor. Então, o rei Amon, ele faz tudo aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Para completar, né, a tríade aí, vamos falar do avô de Josias, que era Manassés. Então o avô dele, o rei Manassés, era alguém extremamente malvado. E eu vou te dizer porque ele é extremamente malvado, porque ele chegou até o ponto de sacrificar o seu filho como holocausto. O próprio filho, você consegue imaginar? Alguém pegar o próprio filho e sacrificar em holocausto? Está lá em 2 Reis 21, versículo 2, vamos ler assim: fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as práticas dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Tornou a construir os altares idólatras que Ezequias, seu pai, tinha destruído. Também levantou altares a Baal, fez um poste sagrado como o que fizera Acabe, rei de Israel. Adorou a todo o exército dos céus e o serviu. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém meu nome. Também construiu altares a todo o exército dos céus em ambos os átrios do templo do Senhor. Fez passar a seu próprio filho pelo fogo. Praticou encantamentos e adivinhação. Consultou médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando-o a ira. Então olha lá. Manassés fez o que era mal aos olhos do Senhor. Amon fez o que era mal aos olhos do Senhor. Aí existe um ditado popular que diz o quê? Filho de peixe, peixinho é. Então qual que é a probabilidade, irmãos? Dado o histórico familiar, que o governo dele vai seguir essa mesma linha. Vai continuar trabalhando dessa mesma forma. Mas, irmãos, aí você pensa, ele não tinha educação real, ainda era muito novo. E a partir do momento, a Bíblia vai dizer que vai se passar 18 anos. Então, desse mesmo capítulo 22, que você vê, que fala que ele começa a reinar com 8 anos, vão se passar 18 anos. E aí ele vai começar agora a mudar.
né? Então 18 anos com 8 vai dar 26. Então, com 26 anos, ele é um jovem, está na flor da idade, né? Não tem um pai para orientar ele é o rei, ele tem todo o poder. Imagina, nos dias de hoje, você dá um poder, não quer dizer que sejam todos, mas dá um poder para um jovem para ele fazer o que ele bem entender. Um jovem que não conhece a Deus, um jovem que não conhece a palavra de Deus, imagina e fala assim, dá o poder para ele, faça o que você quiser. Você acha que o negócio vai andar? Não vai, irmãos. Não vai, por quê? Ele ainda tem que adquirir o quê? Maturidade. Ele não entende muita coisa, então ele vai seguir, ele não teve uma instrução, ele vai seguir aquilo que é bom aos olhos dele. Então assim, ele está numa idade muito nova, mas é muito interessante, que apesar de tudo isso, a Bíblia vai nos mostrar que Josias ele tinha um bom coração. Josias ele estava interessado nas coisas espirituais, o que leva ele a reparar a casa do Senhor. Lá no versículo 3, agora sim, do capítulo 22, diz assim, no 18º ano do rei Josias. Então, ou seja, ele tinha 8, é o que eu falei, tinha 8, mais 18 anos agora. Então, no 18º ano do rei, então ele está reinando já há 18 anos. Você vê que de um versículo para outro, já passaram ali 18 anos. O rei mandou o escrivão Safã, filho de Azias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor. Disse ele, sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que ajunte o dinheiro que se tem trazido ao templo do Senhor, o qual os guardas da porta receberam do povo, que o entregue nas mãos dos homens encarregados para supervisionar a obra da casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há no templo do Senhor, para consertarem os estragos da casa. Aí vamos seguir aqui, aos carpinteiros, aos construtores e aos pedreiros, comprem madeira e pedras lavradas, para consertarem os estragos do templo. Não precisam, porém, prestar contas do dinheiro que lhes for confiado, porque procedem com honestidade. Então agora ele vai começar a reparar a casa do Senhor. Isso faz ele agora se tornar receptivo à palavra do Senhor. E começar o quê? A obedecer. Ele não teve a instrução do pai, mas aquilo chama a atenção dele. E aí, agora a palavra de Deus vai ser encontrada, o livro, né? Ele vai dizer isso, o livro vai ser encontrado, o livro da lei, que é o quê? O Pentateuco, irmãos. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é o Pentateuco. Então agora vai encontrar esse livro que está jogado lá na casa do Senhor. Quando ele manda consertar, manda reparar, então agora o pessoal vai chegar lá, Deuteronômio vai falar assim, olha, a gente encontrou aqui, ó. Isso agora faz ele se tornar receptivo, ele vai começar a ler. Então, só que qual que é o problema? Ele vai começar a ler, ele vai começar a ver os escritos, aquilo que o Senhor falou com o povo, aquilo que o Senhor ministrou ao povo, vai falar da obediência, vai falar o que acontece se você não obedecer, ele vai começar a ler tudo isso. E aquilo começa então a inclinar ele a obedecer ao Senhor. Ele começa a ver, peraí, meus pais não fizeram isso, e eu preciso fazer alguma coisa. Só que tem um problema, a nação, o povo já tinha se afastado da verdade. Como eu falei, o livro tinha sido perdido. Se o livro foi perdido, o que acontece? Ninguém leu. Se ninguém leu, o povo não se lembra nada. A gente tem estudado isso, né? A gente já estudamos sobre isso, no estudo bíblico às terças-feiras, e a gente viu o que Esdras teve que fazer. Ir lá, ler o livro para o povo entender, né? Entender as leis do Senhor, explicar. Então ele fez todo esse processo. Então agora, o que está acontecendo com o rei? O rei está lendo tudo isso também. Só que o povo, como eu disse, ninguém estava explicando, ninguém está falando nada, passa-se uma geração, e o povo está praticando as obras ruins, o povo está fazendo tudo que é errado. E agora como que ele vai fazer isso? Muita coisa precisa ser mudada. Se ele quer andar de acordo com a vontade do Senhor, se ele quer andar de acordo com aquilo que o Senhor ordena, então ele vai ter que precisar mudar muita coisa no reino dele. Ele vai ter que mudar muita coisa. Tudo aquilo que estava fazendo, ele vai perceber que tudo que estava fazendo está tudo errado. Só que pensa, ele está 18 anos reinando. 18 anos reinando. Ele já tem uma forma de comandar, já sabe como as coisas funcionam. Passa-se 18 anos, agora ele vai mudar tudo. Porque ele viu que tudo aquilo que ele está fazendo há 18 anos, está tudo errado. Aí ele descobre que o quê? A Páscoa tem que ser reinstituída, tem que colocar a Páscoa de novo, porque foi uma ordenança do Senhor. Aí ele entende que os ídolos, os adivinhos, os feiticeiros têm que ser removidos da terra. E ele vai fazer isso. Detalhe, o sacrifício de criança ainda tinha.
E ele vai arrancar o sacrifício. Está lá no 2 Reis 23, versículo 10. Ele também vai tirar isso. Ele vai, peraí, vamos parar com esse negócio aí de sacrificar a criança. Que negócio é esse? Isso está errado, isso é abominável ao Senhor. Então, perceba agora que a nação ela vai ter um longo período a percorrer para retomar, né, aos caminhos do Senhor. Então, o nosso problema muitas vezes também é que quando a gente quer consertar, a gente acha que a gente vai consertar assim. Não, amados, vai ser um processo. E muitas pessoas nesse processo, elas acabam desanimando. Por quê? O próprio nome diz, é um processo. Então é devagar. Você vai restaurando devagar. É pouco a pouco, você vai conquistando pouco a pouco, né? O nosso problema é que a gente quer resolver tudo de uma vez só. E não vai resolver de uma vez só, a gente vai tratando. E exatamente agora o rei vai ter que fazer exatamente isso. Ele vai ter que, pouco a pouco, estabelecendo a vontade do Senhor. Então vai ter um longo caminho, porque ele vai lidar com o quê? Com pessoas. Por isso ele vai precisar agora ter o quê? Coragem para restaurar as práticas de Deus. Ele vai ter que ter coragem, porque ele é rei, ele vai ter que ordenar agora ao povo andar na pureza, na santificação que o Senhor pediu, que o Senhor exigiu. Então, isso é importante para as nossas vidas, a gente ter a convicção de que a gente precisa fazer a vontade do Senhor, e ele agora ele tem essa convicção, agora ele olha, ele vai falar assim, peraí, eu vou ter que fazer alguma coisa diferente, eu vou ter que conversar com o povo, eu vou ter que chegar até o povo, eu vou ter que explicar para eles, eu vou ter que mostrar para eles. Aí você vai falar assim, mas pastor, você está falando para mim que, ok, ele vai fazer o povo andar nos caminhos do Senhor. Mas vamos raciocinar, pastor, ele é rei. Ele é rei, ele edita o decreto, faz, o povo tem que obedecer e ponto final. Mas irmãos, volta a falar, vamos parar para pensar, o que aconteceu? E ele sabe disso. Quando foram lá e mataram os servos do rei, do pai dele, mataram o pai dele, o que aconteceu com o povo? O povo se rebelou, e o povo o quê? Matou os rebeldes, aqueles que tentaram tomar o trono, e estabeleceram ele como rei. Então não é simplesmente ele chegar e falar assim, agora vai fazer isso aqui, porque ele tem as pessoas que falam assim, olha, a gente fez por você, ó, a gente colocou você no poder, a gente também tira você do poder. Então ele tem que ser o quê? Ele vai ter que ter coragem para tomar uma atitude que Deus requer. E esse é o ponto que o Senhor está falando para mim e para você. Para que o Senhor possa restaurar a tua vida, restaurar o teu relacionamento, restaurar, sei lá, o que precisa ser restaurado. Você vai precisar ter coragem. Você vai precisar o quê? Falar, Senhor, eu preciso me posicionar. Senhor, eu preciso mudar a forma como eu estou vivendo. E mudar a forma como a gente está vivendo, irmãos, muitas vezes vai ser difícil. Mudar a nossa forma de viver, nossa forma de agir, de se portar, não é fácil. Por isso é preciso ter coragem. E por que vai ter que ter coragem? Vai começar por Ele. Porque quando eu quero estabelecer uma mudança, a mudança tem que começar primeiro em mim. Então eu não posso falar alguma coisa para ninguém se não começar por mim. Então, eu tenho meus filhos. Eu não posso falar para os meus filhos fazer uma coisa que eu não faço. Eu tenho que ser o quê? O exemplo para eles. Então, o próprio Josias, ele entendeu, opa, eu preciso mudar. A gente poderia aqui discutir, e a gente poderia facilmente argumentar, que Josias era melhor que a maioria dos outros que passaram por ele, dos outros reis. Já era melhor. Mas ele também entende que mesmo ele sendo bom, em relação aos demais, existe alguém que é melhor que ele, que é Deus. E ele precisava voltar para o Senhor também. Então ele entende isso, espera aí, primeiro eu tenho que voltar para Deus. O livro da lei foi perdido, agora foi encontrado. Então assim como toda a nação, eu também, como rei, eu preciso corrigir os pecados que eu cometi na ignorância. Porque o que ele fez, ele não sabia. Então isso precisa ser muito dito. 18 anos se passa, ele está reinando, mas a forma como ele está reinando, ele está na ignorância, ele não sabe. Ele não pegou, não apresentaram o livro da lei. Depois que apresenta para ele, aí a coisa muda. Então ele percebe que o quê? Opa, tudo que eu fiz até agora está errado. Para pensar, irmãos. Você está lá, talvez na tua casa, está meditando na palavra e Deus está falando com você. Para pensar, não sei quantos anos você tem. Sei lá, você tem 20, 30, 40 anos,
Você está lendo e você vai ver assim, opa, eu estou há 40 anos fazendo uma coisa que não agrada a Deus. E aí? Poxa, mas eu não sabia. Ok, mas a partir do momento que eu não sou mais ignorante, eu preciso mudar a minha forma, minha conduta. Agora pensa, são 40 anos que você está vivendo dessa forma. Mas eu preciso mudar. Renovar a minha mente, como o apóstolo Paulo diz. Então, é coragem, irmãos. É coragem de você dar um giro total na sua vida. É como você mudar de emprego, tendo tua família para sustentar, por exemplo. Você vai mudar tudo. Você pensa duas vezes. Eu estava conversando isso essa semana que passou com um estagiário. Estava falando para ele que apareceram algumas propostas para ele. Eu falei assim, vai. Poxa, mas eu vou deixar aqui. Eu falei, vai, porque agora você pode fazer isso. Agora você não tem conta para pagar, você não tem uma família para sustentar, você tem teus pais que cuidam de você, que fazem tudo. Você tem mais a que arriscar mesmo. Você tem mais que correr atrás de algo maior. Agora, pensa você que do tipo assim, já passou um tempo e fala assim, agora você vai arriscar. Você vai pensar duas vezes, irmão. Qualquer pessoa aqui se fala assim, ó, vamos mudar teu emprego para tal lugar, você vai ponderar muito, pensar muito se vai valer a pena. Porque às vezes a gente olha o financeiro, mas você tem que olhar todo o contexto que está por trás. Vai valer a pena? Vai valer a pena? E se não der certo? Eu estou largando o certo pelo duvidoso. E aí? É aparente, brilha, reluz. Mas será que é o que o Senhor quer? Então, pensa que ele está ali há 26 anos, vivendo uma conduta que não agrada a Deus. E ele se encontra agora com a palavra de Deus, e aquilo confronta ele de tal forma que ele entende, eu preciso mudar, mas ele tem coragem. E é por isso que eu reforço, ele tem apenas 26 anos, ele é jovem. Ele não é uma pessoa totalmente madura, mas glória a Deus. Que ele entende a palavra de Deus, ele capta a palavra de Deus, ele fala, peraí, eu preciso mudar. Então, o primeiro passo agora de Josias é o quê? Eu preciso estabelecer a mudança na minha vida. Quando eu estabelecer a mudança na minha vida, agora eu passo para o povo. Aí, qual que é o segundo ponto? Qual que é o segundo ponto que ele precisa de coragem, irmãos? Porque ele vai ter que ir contra aquilo que a sua família tinha feito e submeter-se a uma lei maior. Então para pensar, são gerações que estão passando já. Seu avô, seu pai, ele vai ter que ir contra aquilo que a sua própria família fez. E saber que existe uma lei superior. Tanto seu pai quanto seu avô eram homens maus. Em vez de seguir os seus passos, ele precisava o quê? Observar os pecados dele e o quê? Não fazer o mesmo. É que eu falei, nós refletimos quando o casal se estabelece, marido e mulher, o que eles vão carregar de certa forma? Aquilo que eles viveram em suas casas. E aí eles vão refletir no seu novo lar. Então, irmãos, aí é quando muitas vezes tem um conflito, porque um tem uma forma, outro tem outra forma, e aí vai passar o processo, o casal, até o que? Se estabelecerem, encontrarem um ponto de equilíbrio, para viverem como um corpo. E aí sim, estabelecerem a sua família. Então, Josias agora ele vai precisar observar os pecados dele e não vai poder fazer mais o mesmo. Eu vou ter que mudar. Outro ponto é, ele era o rei, como eu disse, mas ele entende algo importantíssimo. Ele não está acima da lei. Qual lei? Lei de Deus. Ele sabe disso. Existe um Deus poderoso, existe um Deus maior. E eu preciso me submeter a Ele. Agora, existem alguns governantes que acreditam que eles são a autoridade, ponto final. E a gente sabe isso na história. E a gente vê isso na nossa história. Nós vemos países que a autoridade, o governo, é a palavra final e acabou. Você pega Cuba, misericórdia, irmãos. Porque o governo entende que é a palavra final. Faraó entendia que ele era Deus. Então o que Faraó falou, está falado. Mas Josias agora ele entende que o quê?
ele tem uma responsabilidade, que é o quê? Seguir os estatutos do Senhor. Ele entende que precisa obedecer a Deus. Para ele ser um bom rei, ele precisa obedecer a Deus. Nabucodonosor, quando ele teve lá o sonho, ele percebeu que a estátua, né, que ele sonhou, ela não iria mais longe do que a representação da cabeça de ouro. O que ele faz? Ele fala assim: eu vou exorcizar essa história, eu vou fazer diferente. O que ele faz? Ele manda construir uma estátua, a semelhança daquele sonho. Só que agora o que ele faz? Ele manda reproduzir aquela estátua. Só que agora ele manda fazer toda ela em ouro. Para quê? Para dizer, vamos dizer assim, amaldiçoar aquilo que foi revelado por Daniel. Para dizer o quê? O meu reino, ele não é só a cabeça, mas ele é dos pés até a cabeça, até o fim. É isso que Nabucodonosor está querendo dizer. Por quê, irmãos? Porque ele não quer se submeter à vontade do Senhor. Ele não quer se submeter à lei do Senhor. Salmo 72, versículo 11 diz assim: e todos os reis se prostrarão perante ele, todas as nações o servirão. Ele é Deus. Então não existe nenhum rei, nenhum governante que não vai se submeter a Deus. Todos se prostrarão perante ele. No grande dia, todos reconhecerão que ele é o rei. Todos reconhecerão que ele é o Senhor das nações, que ele é o Senhor de povos, línguas, tribos, nações. Ele é o Senhor de tudo. Aí, amados, o outro ponto para Josias, por que ele teve que ter coragem? Ele teve que combater agora uma coisa chamada tradição. E combater, além da tradição, os propagadores dos erros. Irmãos, quando a gente toca em tradição, é uma coisa difícil. Isso aqui é tradição de família, isso aqui está passando de geração a geração. Isso aqui a gente não pode quebrar. Tem aqueles que usam, né, tem famílias que tem as joias que vão passando de geração a geração, não é isso? Olha, isso aqui era da minha tataravó, e a gente está passando de geração em geração isso aqui. Isso aqui é uma tradição familiar já. Quantas tradições que existem aí, né? Familiares, em tudo quanto é canto aí. Então, no momento que o livro da lei foi encontrado, as práticas errôneas existiam na terra, irmãos. Quando eles encontram, né, o Pentateuco, as práticas errôneas estavam lá, ó, acontecendo já há algum tempo. Algumas dão conta da época de Salomão. Coisas antigas. E muitas vezes é difícil a gente combater a tradição, mesmo quando ela está errada. Ah não, mas a tradição a gente fazer isso aqui. Sabe por quê? Porque as pessoas se acostumam a ela. Ah, mas a gente sempre faz assim. É sempre dessa forma. Mas está errado. Não, mas é dessa forma que a gente fez sempre. Sempre a gente fez assim, isso aqui. E aí, sabe o que acontece? A gente aprende a tolerar isso. A gente sempre fez assim, então sempre vai fazer assim. Então eu sempre acordo, né? E eu tenho que pôr o pé direito no chão, não posso pôr esquerdo, porque a tradição é pôr o pé direito. Irmãos, então quantas pessoas que você conhece no teu dia a dia que falam, não, isso aqui é tradição, isso aqui não, isso aqui tem que ser assim, é dessa forma. Às vezes você até pergunta, mas por quê? Não sei que é por quê, é assim. Você já pensou que às vezes a gente trabalha, a gente é muito assim? Alguém pergunta uma coisa, mas por que você faz isso? Não, é porque é assim, eu não sei, mas é porque é assim que me ensinaram, é assim que tem que fazer e pronto, é assim dessa forma. A pessoa não sabe nem responder o porquê. Por que tem que ser assim? Tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. Uma vez eu vi uma reportagem, não lembro bem o que era, mas era uma coisa que ia de geração em geração. Acho que era uma família que fazia biscoito, uma coisa assim. E aí, tipo, ela fazia de uma forma. Ah, mas porque aí... Falaram, mas por que tem que ser assim? Não, porque foi assim que a minha avó, não sei quem, me ensinou, fez dessa forma. Aí um dia eu falei assim, né, a pessoa falou assim, não, a pessoa era viva ainda, falou assim, deixa eu perguntar para a minha tataravó, sei lá o que era. Deixa eu perguntar para ela, por que tem que ser assim, já que ninguém tem uma resposta? Ela pergunta, não, é porque na minha época, olha, não tinha forno, não tinha coisa, então eu tinha que fazer assim, tinha que adaptar. Então, ou seja, nem existia tradição. É porque não existia alguma coisa moderna que ajudasse ela a fazer o biscoito, sei lá o que for. Então aquilo, as pessoas foram pegando como, isso é tradição, é tradição, é tradição. E vão levando sem nem entender o porquê.
Então agora, no momento que o livro ele foi aberto, ele foi lido, Josias está vendo, peraí, a gente está fazendo tudo errado. Mas muitas vezes é difícil você chegar para as pessoas e falar assim, olha, a partir de hoje a gente vai fazer dessa forma. Aí as pessoas vão dizer, mas por que vai fazer? A palavra do Senhor diz isso. Não, mas a gente sempre fez isso, Josias. Então não se tratava apenas de Josias decidir mudar de vida. Ele teve que montar agora uma verdadeira oposição contra pessoas reais. Chegar nas pessoas e falar assim, você não vai fazer mais dessa forma. A verdade, irmãos, é que muitas vezes é mais fácil a gente aceitar na teoria do que na prática. A gente estuda a teoria e fala, não, vamos fazer uma reunião, vamos resolver fazer isso aqui, vamos fazer. Mas na prática a gente não faz. Então agora ele vai ter que lidar com pessoas e falar assim, gente, a gente vai pegar essa teoria e nós vamos praticar ela, é isso que a gente tem que fazer, porque é a ordenança do Senhor. Eu não posso ficar só nas palavras, eu tenho que fazer. E a gente tem uma tendência também, irmãos, natural, e a gente precisa combater isso. A gente fica na teoria, o nosso discurso é muito bom, mas as nossas atitudes não condizem com o nosso discurso. E é uma coisa que a gente também tem que mudar, tem que ter coragem de falar assim, peraí, se eu falei isso aqui, eu tenho que honrar aquilo que eu falei. Pelo menos eu, irmãos, posso dizer por mim, eu costumo dizer isso para muitas pessoas, eu sou do tempo das antigas, que a palavra ela tem muito mais poder do que um contrato. Então para mim assim, se eu dei minha palavra está dada, é mais do que um contrato, não precisa assinar um contrato, eu dei minha palavra, não preciso disso. Pelo menos eu sou assim, eu costumo dizer isso. Se eu falei que vou fazer e ponto final, fica tranquilo, não precisa assinar um contrato comigo. Mas hoje, por que as pessoas fazem contrato? Porque precisam se precaver. Não é isso? Por quê? Porque as pessoas enganam. Infelizmente as pessoas vão e não cumprem aquilo que elas acordaram. Então, amados, agora ele tem que fazer o quê? Sair do campo da teoria e ir para o campo da prática. E particularmente, quando se trata de se opor ainda mais àqueles que são inimigos da verdade. Então agora, ele vai ter que se opor contra as pessoas que são inimigos da verdade. Irmãos, depois que o livro foi encontrado, Josias já não era mais inocente, é isso que está incomodando ele. Enquanto você é inocente, enquanto você não sabe que é errado, ok. A partir do momento que você sabe que é errado, meu irmão, eu não posso continuar no erro. Então ele compreendeu o benefício de restaurar as práticas da lei. Ele entende isso. Então, ao ouvir as palavras da lei, Josias o quê? Ele reconheceu o estado da nação. Aí ele chega e vai falar lá em 2 Reis 22, versículo 3. Olha o que ele vai falar. Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto acerca de nós está escrito. Deuteronômio 28. O que Deuteronômio 28 vai falar? Bênçãos e maldições. Se você fizer isso, então vai tudo bem. Se você não fizer aquilo, então o negócio vai pegar. Ele sabia que o melhor é servir a Deus, obedecer a Deus. E aí a bênção do Senhor vai estar com eles. Depois de aprender a verdade, Josias o que? Ele age, ele obedece à lei e ele vai realizar as reformas necessárias. 2 Reis 23, 25. Ora, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro semelhante. Olha lá, a própria palavra de Deus está dizendo isso. Não houve um rei que fosse semelhante a ele, que se convertesse ao Senhor. Porque não teve ninguém para chegar no ouvido dele e falar, olha, Josias, é isso, não. Quando ele pegou o livro da lei, peraí, está tudo errado o que a gente está fazendo. Não precisou alguém ficar falando no ouvido, olha, Josias, você está fazendo tudo errado. Ele não teve um profeta para ficar falando no ouvido dele, ó, conserta aí, Deus está falando para você, conserta, que o negócio vai ser feito para você. Não é que nem Elias que chegava para Acabe, ô meu filho, o que você está fazendo aí, ó, se conserta. Não, irmãos, mas ele abriu o coração dele, quando ele recebeu aquela palavra, quando ele viu a palavra, opa, está tudo errado. Está tudo errado, eu preciso consertar. Agora, agora você entendeu um pouco da história de Josias, o que ele fez. Agora qual que é a aplicação disso para nós? Agora vamos fazer a aplicação. Primeira coisa, primeiro ponto, para a gente aplicar. Devemos estar dispostos a mudar quando necessário. Então, primeiro ponto de aplicação para nós. Precisamos estar
devemos estar dispostos a mudar toda vez que for necessário mudar. Reconhecer que nós erramos. Uma coisa que você precisa entender: ninguém é perfeito. Ninguém. Todos nós. Paulo lembra isso lá em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ninguém é perfeito. Então, quando estamos errados, irmãos, a gente precisa nos arrepender. Mas é difícil isso. É difícil porque nós aprendemos a justificar os nossos erros. Já começou lá com Adão, né? Ah, Senhor. O Senhor chega para Adão: Adão, o que aconteceu? Ah, a mulher que o Senhor me deu que fez isso daí. Ela me deu aí o fruto e eu comi. Aí o Senhor vai perguntar para a mulher. A mulher fala assim: a serpente me enganou. A gente justifica o nosso erro, né? E a partir daí, todos nós justificamos o nosso erro, do maior ao menor. Você nem precisa ensinar, parece que já vem automático. Pega uma criança pequena, que ela fez uma coisa errada, ela vai justificar o erro dela. Assim somos nós. Quando nós somos confrontados com a verdade, é difícil, mas o Senhor, por isso que hoje é uma palavra de coragem. E a gente precisa repudiar o pecado em nossas vidas. De falar: peraí, eu preciso me consertar. Ou, se a gente falar ministerialmente, corrigir os erros na igreja onde adoramos. Como pastores também. Não estou falando só a igreja, estou falando nós como pastores. Se a gente está fazendo uma coisa que é errada, o Senhor vai lá, mostra para a gente precisa ter coragem de falar: nós erramos, eu errei. Eu costumo dizer, se acontecem certos erros na igreja, a culpa não é só do fulano, a culpa também é nossa. Porque alguma coisa talvez a gente deixou de fazer. Mas o nosso problema, como eu disse, a gente sempre aponta: a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano. Foi ele que fez isso. A culpa tem que ser, a gente tem que entender, peraí, qual que é a minha parcela nisso daqui? Mas o problema é isso, amados, é difícil. Então, primeira coisa, e é isso, por isso que Josias teve coragem. Porque é reconhecer: peraí, eu estou errado. Se eu estou errado, eu preciso me consertar. Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5, diz assim: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então a palavra é séria, irmãos. Será que nós somos pessoas que reconhecemos os nossos erros? Não existe aquela história: eu nasci assim e vou ser assim. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então não existe essa história: eu sempre fui assim, eu preciso mudar, irmãos. Estou dizendo que é fácil? Não estou dizendo que é fácil. Mas eu preciso mudar. Mas será que a gente tem tido essa humildade? Porque isso é humildade. De reconhecer: eu errei. Como é difícil alguém que está num patamar acima, vamos dizer assim, numa hierarquia acima, reconhecer erros. Mas a gente tem que aprender a reconhecer, irmãos. Falar: poxa, eu errei aqui. Eu poderia ter agido melhor. E Deus está ensinando a todos nós, irmãos, começar de mim, aprender que quando nós erramos, a gente tem que chegar: irmão, eu errei, me desculpa, me perdoa. Se de repente eu agi de uma forma brusca com a Solange, eu falar: Solange, me perdoa, irmão, não foi assim, eu não deveria ter agido dessa forma. Porque, amados, nós falamos de um evangelho de transformação. E você vê que o próprio rei, ele entende isso. Josias entende isso. A começar de mim, eu preciso mudar. Se eu não mudar, eu vou levar todo mundo para a perdição. Então ele, como rei, ele reconhece isso. E fala assim: espera aí, eu tenho que mudar, vou acertar. Então nós também, amados, dentro da nossa casa, com os nossos filhos também. Saber quando a gente erra com os nossos filhos. Os nossos filhos entender quando eles erram.
mesmo sendo jovens. Não tem que arranjar a justificativa de jovem. Está na flor da idade, está não sei o quê. Não, você reconheceu, opa, eu errei com meus pais aqui, eu falhei. Porque ele, sendo jovem, ele pegou a palavra, viu que ele estava errado. Ele, opa, eu estou errado, eu preciso me consertar. Segundo ponto, amados, não podemos ser escravos da tradição. Embora a palavra tradição, quando a gente pensa em tradição, inclusive quando a gente pensa na questão religiosa da coisa, ela carrega uma conotação negativa, não é verdade? A gente pensa na tradição da igreja, isso aqui, não sei o quê. Mas nem todas as tradições são erradas, tá? Também não quero dizer que... daqui a pouco vamos falar, o pastor está falando que tradição é ruim. Não estou falando isso. Até porque Paulo, lá na carta a 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, ele vai dizer assim: assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então ele está falando, não, existem tradições que você tem que seguir mesmo. Isso é bom, isso é importante, isso vai agregar na tua vida. Mas, irmãos, a gente tem que abandonar as tradições de homens que são contrárias à lei de Deus. Vai contra Deus, é a análise que a gente tem que fazer. Vai contra Deus, se vai contra Deus, meu irmão, cai fora. E daqui a pouco as pessoas começam a inventar alguma coisa que não existe. E infelizmente, dentro de muitas igrejas, tem pessoas criando tradições que não existem. Faça isso, faça aquilo. O que a gente mais vê aí quando toca em dízimos e ofertas. Não entende a voluntariedade, mas entende como obrigatoriedade. Deus não obriga ninguém, meu irmão. Não importa quanto tempo nós ou outros guardar a tradição, a gente não pode ser escravo dela. A gente tem que se renovar. Se vai contra Deus, a gente precisa ir contra. Mas é dentro da minha casa, é uma tradição familiar, meu irmão, paciência. Ou você rompe com isso, ou você não rompe. É uma posição, é uma escolha que a gente tem que ter todos os dias. Porque quando a gente mexe com tradição, mexe com pessoas. Mexeu com pessoa, o negócio fica estreito. Por isso é difícil congregar. Porque muitas pessoas não querem congregar. Mas a palavra do Senhor fala assim: ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque aí, meus amados, é difícil. É na união que Deus ordena a vitória. É a gente juntar e ter aquele conflito até a gente chegar num denominador comum. Porque são pessoas, eu penso de uma forma, a pastora pensa de outra. Cada um de nós pensamos de uma forma. Mas é juntos chegarmos o quê? Debaixo da orientação do Senhor, chegarmos numa direção. Não é a minha, não é a sua, é a nossa. E a gente tem que pensar muito nisso. E aí, quando a gente fala na tradição, automaticamente entra no terceiro ponto de aplicação para nós. Não devemos colocar a família acima do nosso serviço a Deus. Não devemos colocar a família acima de nosso serviço a Deus. E agora eu quero dizer, não é do aspecto de eu estar com a família. É mental, irmãos. É espiritual a coisa. O Senhor deve vir primeiro de todas as coisas. Jesus, ele disse em Mateus capítulo 10, versículo 37... quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Seguir a Cristo, amados, às vezes vai nos colocar em desacordo com aqueles que estão mais próximos a nós. Porque a vontade de Deus é essa, então é essa aqui que eu vou fazer. Então agora eu não estou falando de você estar todo dia na igreja, mas estou falando de você fazer a vontade de Deus. Eu não posso ser conivente com o pecado. Eu não posso ser conivente com o erro. Eu não posso aceitar e fazer vista grossa, achando que do tipo, mas é a minha família. É sua família, mas está errado, querido. Vai você e ele para o inferno. Desculpa falar, a palavra é essa. Você precisa aprender a consertar. Muitas famílias vão se quebrando por causa disso. Porque nós começamos a ser coniventes com aquilo que está errado. Está errado e ponto final, irmãos. E não adianta você ficar, vamos deixar ver. Não, vai lá e fala que está errado. Porque é isso que o Senhor fala assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama mais o filho ou a filha, não é digno de mim. Às vezes a gente fica, não, é difícil, a gente vai ameaçar os laços. Se eu falar isso, meu irmão, tem que falar a verdade, tem que parar com esse negócio. Eu falo, irmão, se tem uma coisa que me deixa, assim, como pessoa, bravo, é as pessoas que usam status de Facebook, de Instagram, de WhatsApp para ficar mandando mensagem.
Sabe, irmãos? Família, chega e fala ali, ó, pessoalmente, resolve o problema. Fica lançando indireta. Para que isso? Mas seguir a Cristo, aí que entra o ponto, vai nos deixar muitas vezes em desacordo com as pessoas. Seguir a vontade de Deus vai deixar aqueles próximos a nós, muitas vezes, vai ameaçar os laços, vai cortar. E a gente tem medo disso, né? Que medo que a gente tem. Ah, eu não quero deixar de falar com fulano, com beltrano, com ciclano. Mas muito pior é ser separado de Cristo, amados. Muito pior é ser separado de Cristo, porque isso significa que a gente caiu na graça. Quer um exemplo? Eli. Eli foi um exemplo disso, irmão. Eli é o maior exemplo. Eli foi quem ensinou praticamente tudo para Samuel. Samuel foi um grande homem de Deus. Ele foi instruir. Eli foi quem? O instrumento na vida de Samuel. Ele foi o profeta, porque Samuel desde pequeno, ele está lá no templo, ele está aprendendo as coisas do templo. Quem está ensinando a ele? Eli. Eli está ensinando, irmãos. Tudo que Samuel precisava fazer, tudo que Samuel tinha que fazer, ele vai ser o instrumento de Deus para ensinar. Agora, todavia, por outro lado, ele cometeu um grave erro, que a gente não pode cometer. Na verdade, todos os erros de Eli, que Eli cometeu, ele fez como pai. É aí que é o problema. Todos os erros que Eli cometeu, ele fez como pai. Seus filhos profanavam o templo do Senhor. Eles não se importavam com as leis de Deus, com aquilo que tinha que fazer. Ele vai, ele permite que os filhos façam. Até em determinado momento, quando ele já está velho, ele escuta as pessoas falando, não porque ele toma atitude, mas ele escuta e fala assim, olha, meus filhos, não façam isso, porque as pessoas estão vendo. Mas já está muito tarde, ele deixa os filhos fazer o que bem entende, sabe por quê? Com medo de cortar a relação com o filho, de falar, você está errado, você não vai fazer ponto final, está errado, você não vai seguir o sacerdócio dessa forma. Os filhos deles não se importavam com o Senhor. Aí o que acontece? Ele deixa. Ele ensina Samuel, mas ele não ensina os filhos dele. E a nossa geração, amados, para se gostou, tem a síndrome de Eli. Quando é o nosso filho, não, nosso filho não, meu filho não, meu filho não, meu filho não faz isso, meu filho tadinho, meu filho não, meu filho não. A gente tem que parar de passar a mão, irmãos. Se está errado, está errado. Mas a gente não, tadinho. Diga os professores aí, quem é professor sabe disso, o que eu estou falando. Na minha época, já estava ficando complicado, porque eu já vi aluno peitar professor. Mas peitar mesmo, ao ponto de o professor ter que se impor, bater na carteira, na frente do aluno e falar assim, bate na minha cara então, já que você falou que você vai bater. Isso o professor tem que fazer, mas o aluno desrespeita. E meu irmão, não duvido que está pior. Sabe por quê? Porque os pais não ensinam dentro de casa. Quer que a escola ensina, quer que o professor ensina. E ainda fica bravo se falar que o filho desrespeitou. Eli não deixou legado para os seus filhos. Nenhum, irmãos. Sabe por quê? Porque legado fala de princípios. Legado fala de valores. Legado fala de exemplo de vida. Você recebe e fica para toda a sua vida. Isso é legado. Você vai lembrar, pô, meu pai, minha mãe fazia isso, fazia aquilo. Olha, isso é um legado que eles deixaram para mim. Qual o legado que você quer deixar para os teus filhos? Não adianta nada você deixar uma Bíblia de herança, uma Bíblia de ouro, capa de ouro, escrito tudo de ouro. Não adianta você deixar isso como herança se você não deixar um legado de fé para eles. De alguém que honra a Deus, de alguém que serve a Deus, de alguém que realmente honra a palavra de Deus, doa quem doer, que não compactua com o pecado, que não permite que o pecado continue e se perpetue, por mais que ele doa na própria carne. Mas é combater o erro, não é procurar justificativa para o erro. E o que tem acontecido muito hoje em dia, irmãos, é que
muitas pessoas elas arranjam justificativa para o erro, eu já falei isso. Até tentam usar a palavra para justificar o que está errado. Está errado, ponto final, irmãos. Eu não tenho o poder de condenar, mas a palavra está falando ali, ó. Está errado. Mas quantos de nós temos permitido isso? Colocamos a família acima do nosso serviço a Deus. Um dos principais legados que nós temos de deixar para a próxima geração é a nossa fé. É o nosso temor a Deus que as pessoas perderam. Muitas pessoas não temem mais a Deus, temem ao diabo, mas não temem a Deus. E isso era tudo que os filhos de Eli não tinham, temor a Deus. Faziam tudo de qualquer forma, porque o pai permitia que fizesse de qualquer forma. Deus está falando com a gente, irmãos. É tempo de falar, não é dessa forma, não é de qualquer jeito. Quarto, devemos estar dispostos a nos opormos ao erro. Já vai ligar um pouquinho com esse terceiro. Isso significa se opor com aqueles que promovem e praticam o erro. Romanos capítulo 16, versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos dele. Muitos preferem o caminho da tolerância, na tentativa de ser melhor do que Deus. Tem aqueles, né, irmãos, que querem ser melhor do que Deus. Não vamos ser tolerantes. Chegou uma hora que até o Senhor fala para Samuel, quanto tempo você vai ficar insistindo com o rei que eu já falei que eu já rejeitei? Quanto tempo? Às vezes a gente quer ser mais tolerante que Deus, a gente quer achar que, não, porque Deus não está sendo tolerante. Meu irmão, eu não estou falando que você tem que jogar fora, mas estou falando que você tem que ser tolerante com o pecado. Você não tem que aceitar isso e falar, tudo certo, beleza, joinha, troféu joinha para você. Não. Quando a gente se opõe a isso, a gente vai enfrentar a oposição, irmãos. Não apenas dos que promovem o erro, que estão fazendo o que é errado, mas também dos irmãos que simpatizam com ele. Porque tem os simpatizantes. Não, porque o pastor falou isso aqui, mas ele está errado. Ele falou do fulano que está ali em pecado e não sei o quê. E tem os simpatizantes. Mas a gente tem que aprender o que, irmãos? Se eu estou firmado nessa palavra, então, meu irmão, deixa falar. Mas eu estou firmado na palavra, eu não saio dela. Porque infelizmente sempre vai ter os simpatizantes. E o problema é que a gente tem medo dos simpatizantes. Mas se eu falar a verdade, então vai sair, meu irmão, saio Mas a verdade vai ser dita. Costumo dizer isso, irmãos. Pode ficar um só, mas a gente tem que aprender a falar a verdade. A verdade tem que vir de Deus, é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertar. Vai vos libertar. Se você não quer a liberdade, meu irmão, então paciência. Mas aqui a gente tem que aprender a viver o evangelho genuíno. Procurar viver o evangelho genuíno. Não viver de qualquer forma. Quinto, para a gente encerrar, senão eu vou falar muito. Devemos nos submeter a Deus. O rei Josias, certamente, ele estava isento da lei de Deus. Ele não estava isento, aliás, da lei de Deus. Nós também não. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Colossenses 3,17 diz assim: E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Por tudo que a gente faz, a gente tem que fazer em nome do Senhor. Para pensar, tudo que você está fazendo, tem que fazer em nome de Jesus. É um bom rumo para a gente seguir. Quando você estiver pecando, você tem que falar assim, em nome de Jesus. Aí você vai falar, opa, deixa eu dizer não para o pecado. Porque tudo que eu faço é em nome de Jesus. Se você tiver isso no seu coração, toda vez que você fizer, Senhor, é isso que eu estou fazendo, é em nome de Jesus mesmo? Opa, não estou fazendo, então é melhor parar. Porque isso não é nome de Jesus, isso é obra da minha carne. A obra da minha carne não tem que ter. Mas tudo que eu fizer, tem que fazer em nome de Jesus. Ele salvará todos os que o obedecem. Obedecer, irmãos. Então a gente tem que estar certo, se a gente realmente anda de acordo com o critério de julgamento do Senhor. Os dias estão se afunilando, os dias estão se aprofundando. Olha dentro de você. Vê se tem algum caminho mau. Vê se tem alguma coisa errada. Para Deus restaurar você.
João capítulo 12, versículo 48, eu vou encerrar aqui. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. Quem? A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Não sou eu, é a palavra, irmãos. É a palavra, é ela que a gente tem que seguir. Você não tem que seguir o homem, você tem que seguir o que a palavra de Deus diz. Vamos ficar de pé. Quando Josias ele encontrou o livro da lei de Deus e descobriu que a nação não estava guardando os seus mandamentos, sabe o que ele poderia ter feito? Ignora. Coloca debaixo do tapete, ninguém viu. A sujeirinha, aquela sujeirinha que fala assim, está sujo aqui ainda. Aí daquela preguiça, vamos botar debaixo do tapete. Não, irmãos, Josias não faz isso. Ele não sabe a verdade e esconde. Às vezes a gente sabe a verdade e a gente quer esconder. Por N motivos. A gente sabe que talvez o irmão está fazendo uma coisa que está errada. A gente não fala. Mas esse é o nosso papel. De falar, olha, na palavra de Deus diz isso aqui, irmão, você está errado. Conserta isso aqui, querido. Eu estou te falando com você em amor. É de alguém que quer o teu bem, quer caminhar junto. Mas muitas vezes a gente tem medo. Deus está falando para você, precisa ter coragem. Então ele poderia ter dado preferência à tradição também. A tradição diz isso. Minha família sempre levou assim. Deixa os laços familiares dizerem, né? Vamos manter uma harmonia, ainda que seja artificial. Vamos manter só um compromisso religioso. Vamos vir só tal dia na igreja. Vamos só cumprir nosso papel ali de ir sem compromisso. Não, amados. Em vez disso, ele escolheu se juntar a Deus e restaurar as práticas e restaurar a pureza do serviço, de acordo com a vontade de Deus. Ele não quis simplesmente ser crente, que vou ali na igreja, faço só o meu papel social, dizer que eu estou na igreja, mas eu não vivo de acordo com aquilo que eu escuto, que eu prego, que eu ouço. Devemos ter coragem, que Josias teve, de olhar com honestidade e humildade a palavra de Deus. Então a mensagem do Senhor para você hoje, se você acha que você tem falhado em certas áreas, se você acha não, se você entende que você tem falhado em certas áreas, tome, faça as correções que são necessárias serem feitas. Corrija aquilo que precisa ser corrigido. É o que o Senhor está falando em Apocalipse. Corrige. Volta ao início. Se estamos seguindo o padrão divino, ok, irmãos. Nas outras áreas, então o que a gente vai ter que fazer? Vamos manter ali o nosso serviço fiel e não vamos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida hoje. Uma palavra de reflexão, uma palavra de restauração, de coragem, para olharmos dentro de nós e sermos como Josias. Não importa quanto tempo passou. Mas esse meu tempo já passou. Não passou o tempo na tua vida. O tempo de Deus se chama hoje. É o tempo e a coragem que a gente tem de restaurar, de consertar aquilo que está errado. Por isso feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Eu quero orar por você nessa noite em nome de Jesus. Pai, tua palavra foi lida, tua palavra foi ministrada. E eu não tenho poder de convencimento, Senhor, mas quem convence é o teu Espírito Santo. Senhor, por isso nesse momento, Pai, que cada vida, Senhor, que está aqui, cada vida, Senhor, que está assistindo essa transmissão, Senhor, que o Senhor venha falar agora, que o Senhor venha tocar, que esta palavra ela venha surtir o efeito dentro de cada coração. E que nós olhemos para Josias como exemplo de alguém que teve coragem para restaurar, coragem para consertar, para voltar atrás e ver o caminho que ele estava andando que era errado, que não agradava ao Senhor. Por isso nessa noite, Espírito Santo, Senhor, sobre cada um de nós, abre nosso entendimento, Senhor Jesus. Que nós não olhemos a mensagem, Senhor, como uma afronta às nossas vidas, mas que nós olhemos como uma oportunidade que o Senhor nos dá, de nós crescermos, de nós aprendermos, de nós nos aprimorarmos em Ti, diante de Ti. Por isso nessa noite, sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã, Senhor, que está aqui hoje, Senhor, que me escuta hoje, Senhor, toca no seu coração, no profundo e no escondido, Senhor. Tu és aquele que sondas e conhece o nosso coração.
Senhor Jesus, nessa noite, assim como Davi, se necessário for, nós dizemos: Senhor, cria em nós, cria em mim um coração puro, Senhor, um coração disposto a obedecer. Davi, Senhor, era um homem segundo o teu coração, porque apesar de todos os erros, de todas as falhas que ele tinha, Senhor, ainda assim, ele sabia, Senhor, reconhecer os seus erros e as suas falhas. Quando o Senhor vinha e falava através dos seus profetas, ele reconhecia, ele se humilhava diante de ti, Senhor, ele te adorava, e se prostrava aos teus pés, pedindo que o Senhor o perdoasse, e ele se preocupava que o teu Espírito não estivesse longe dele. Assim como Davi, nós queremos dizer: Senhor Jesus, não retires o teu Espírito Santo das nossas vidas, Senhor, mas realmente cada dia, Senhor, que nós andemos, Senhor, na porta que é estreita por muitas vezes, mas que, Senhor, nós andemos no teu caminho, trilhando a tua vontade e fazendo o teu querer, não nos preocupando em agradar homens, mulheres ou crianças, mas nos preocupando em agradar a ti. Por isso, nessa noite, Senhor Jesus, eu quero, Senhor, pedir a tua visitação sobre cada um deles. Derrama a tua graça, derrama o teu poder. É o que eu te peço, te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus.